Senhor, estamos aqui a expor nesse momento, né? Vamos a expor a temática, os planos do Senhor não são frustrados, baseado no livro de Jó 42:2 e outros versos que haveremos de abordar. O verso 2 diz assim, olha, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados, né? Eu queria inicialmente, irmã Nalva, irmã Marlene, ver com vocês, fazer o nosso ouvinte Boas Novas compreender, como disse o grande patriarca Jó, né? Bem sei que tudo podes, né? Ele começa esse verso dizendo, bem sei que tudo pode. Ele tinha consciência de que Deus podia tudo. Não que simplesmente Deus podia algumas coisas, mas que Deus era poderoso para tudo. E uma das coisas que a gente tem que ter consciência é que Deus é poderoso, né? Pessoas acreditam em Deus, mas tem uma crença de que Deus pode algumas coisas, né? Mas diante dos desafios da vida, eu quero encorajar você, meu irmão em Cristo, a dizer que Deus pode tudo. Que o meu e o teu problema diante de Deus não é problema. É problema para mim e para ti. E o que Ele tem para mim e para a tua vida haverá de se concretizar de forma integral, plena, porque o que Deus tem para fazer, Ele não abre mão. Há uma passagem, um provérbio bíblico que diz assim, olha, os homens fazem os projetos, mas de Deus vem a última palavra. Ou seja, é necessário eu projetar, é necessário eu sonhar, arquitetar, lutar, mas lembre-se que o ponto final da história da minha vida não sou eu que coloco. Em dado momento eu me disponho a colocar até um ponto final, dizendo acabou tudo, e em outro momento Deus diz, não, apaga-se o ponto final e coloca-se reticência, porque quem dá o ponto final sou eu. E eu queria que a gente entendesse hoje, à luz da Escritura, acerca desse tema, né? Que Deus pode tudo e que devemos ter conhecimento que Ele pode de fato. Bem sei que tudo podes, disse o patriarca Jó, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Uma das coisas que a gente vê na vida que traz mais desânimo às vidas são decepções com casamento, com família, com igreja, com nós mesmos, né? E aí a frustração. E aí eu quero dizer a você que Deus não frustra ninguém. O que Deus tem para mim vai se concretizar. O que Deus tem para ti vai se realizar. Porém a gente reluta em querer o nosso querer, não o querer de Deus. E eu digo aí, se lance diante do Senhor. Você que está enfermo, doente, em situações apáticas, em situações deprimentes, em situações caóticas, seja de cunho espiritual, emocional, física, mas sabe de uma coisa, Deus pode tudo. E se Ele pode, vamos acreditar que o que Ele tem para as nossas vidas, nada haverá de ser frustrado. Eu queria que a irmã Nalva prosseguisse aí, expondo aí o que Deus tem tratou o seu coração para ouvir Boas Novas de hoje. Amém. Quero saudar todos os ouvintes com a paz do Senhor e também quero deixar minha saudação a Gorete, da Augusto Santa Cruz. Sempre que eu passo ela diz que é ouvinte do programa Boas Novas, e a professora Maria José também ali no bairro Renascer, também é ouvinte do programa Boas Novas, e que Deus abençoe. Como o pastor estava falando já, que não é Deus fazer o nosso querer, né? E sim o querer dele. E como o tema é os planos do Senhor não são frustrados, à medida que o pastor falava, eu vinha já me lembrando, e o Senhor já tinha colocado no meu coração em casa, que um dos textos, uma das pessoas que acreditavam poder frustrar os planos de Deus, não fazer com que Deus realizasse os seus propósitos, foi Jonas, né? Jonas, ele ali, Deus deu uma ordem a ele. Deus manda que Jonas, ele vá até Nínive. No capítulo 1 de Jonas, Deus chama Jonas e diz, dispõe-te, vai à cidade de Nínive e clama contra ela. E aí, Jonas, Deus fala com ele, e ele, ao invés de obedecer a Deus, ele se dispôs mais para fugir da presença do Senhor. E aí, ao invés dele obedecer a Deus, ele foge ali para Tarsis. E aí, quando Jonas ele foge,
acontece toda um temporal ali naquele navio, e aí se chega à conclusão que é a presença de Jonas ali, e o Senhor, para cumprir com seus planos, ele é poderoso para fazer, como diz o texto de Jó. E aí o Senhor preparou um grande peixe, e Jonas ali ele foi tragado por aquele grande peixe. Ele passou 3 dias, mas ao fim de 3 dias, Jonas clamou ao Senhor, ele pediu misericórdia, ele reconheceu o seu erro, e no capítulo 3, versículo 2 diz que dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te dou. E no versículo 3 diz: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Então, quando nós estamos falando, os planos de Deus não podem ser frustrados, nós vamos encontrar aqui no livro de Jonas que muitas vezes nós achamos que podemos frustrar os planos de Deus, os propósitos de Deus, a vontade de Deus em nossas vidas. Então, se Deus mandou, se Deus determinou que era da vontade dele, plano dele, Jonas ir para Nínive, ele teria que ir para onde Deus havia determinado. Porque quer o homem queira, quer o homem não queira, se é plano de Deus, ele vai chegar. Jonas precisou ir para a barriga, para o ventre do peixe, para poder obedecer a Deus. Mas Deus cumpriu com a sua palavra. Jonas foi, né? Até Nínive fez conforme a palavra do Senhor. E a gente vê, irmã Nalva, que nesse projeto de Deus aí, nesse trâmite aí do Senhor, Deus mandou, ele não desobedeceu, ele pagou o preço, as pessoas que o cercavam pagaram o preço, mas no final o projeto de Deus foi realizado. Eu quero dizer a você que você possa até traçar os seus planos, como eu já disse, nós projetamos os nossos planos, mas de Deus vem outra palavra. Eu tenho caminhos dos mais diversos, porém o fim desse caminho vai ser naquilo que Deus designou para mim. Vontade de Deus. A Marlene também com sua palavra. Amém. E a gente vendo, Marlene, assim, que a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Porém, que a gente não quer a nossa vontade, a vontade do Senhor, que a gente quer a nossa própria vontade. Por isso Jesus deixou bem claro: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Tome sua cruz e siga-me. Eu queria também, no outro momento, nesse segundo momento agora, abordar Isaías 43:13, que diz: antes que houvesse dia, eu sou, ninguém aqui possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Eu queria inicialmente só tecer algumas observações, irmã Nalva, você há de prosseguir nesse texto, mas antes que houvesse dia, né? Ele disse: eu sou.
Esse verbo eu sou, como eu já disse a vocês N vezes na igreja, e aqui quero reiterar aqui no programa Boas Novas, quando o Senhor diz, antes que houvesse dia eu sou, ou seja, ele está antes do tempo. Deus é atemporal, Deus não tem passado, presente e futuro. Ele diz, antes que houvesse dia eu sou. Essa palavra eu sou é muito profunda. Essa palavra eu sou significa o autoexistente, alguém que está dizendo, olha, eu não tenho tempo para agir. E quantas às vezes a gente acha que Deus chegou atrasado, né? Lembra que aquelas irmãs de Lázaro disseram, olha, Senhor, tu já chegasse atrasado, meu irmão já está morto. Quando ele já está fedendo, já está em decomposição, já está enterrado. Ele disse, mas Marta, se tu creres, verás a minha glória, né? A glória do Senhor. E aí, quantas às vezes nós, até crentes cristãos, achamos que Deus atrasa, acha que Deus está limitado ao tempo, ao espaço. Eu quero dizer a você que tudo pode estar fora do meu tempo, mas tudo está dentro do tempo de Deus. E nada haverá de acontecer se não for dentro da vontade de Deus. Ah, pastor, mas isso não é uma coisa já predeterminada. Isso não quer dizer que a gente está fora de controle. O homem, na verdade, é uma peça diante desse tabuleiro chamado vida. Mas é o Senhor o dono da vida, Ele é o Senhor da vida. Ele não simplesmente é o Deus criador, mas Ele é o Deus provedor. Ou seja, além de Ele criar, Ele provém, Ele vai lhe dando e administrando. A ideia da providência de Deus significa justamente que Deus intervém, né, com a sua providência. E você vê, a providência é a ação de Deus no dia a dia. O agir de Deus, o administrar de Deus na vida do ser humano como um todo. Falta a providência, o que é que acontece? Vem um milagre, vem a intervenção. Se a ação de Deus já é muito miraculosa através da providência, imagina do milagre. É assim, seja em providência ou em milagre, Deus é Deus. E está dizendo, estou no tempo, estou dentro da minha vontade. Agora, muitas das vezes eu quero a minha própria vontade. Eu quero que Deus cure no meu tempo, eu quero que Deus abra a porta do emprego naquele tempo, eu quero que Deus faça isso ou aquilo. E aí se cumpre o que é a palavra do Senhor, onde Jesus disse, olha, o que eu faço hoje, não compreenderás hoje, entenderás amanhã. Quantas coisas na minha e na tua vida tem interrogações que a gente olha e diz, rapaz, não estou entendendo nada. E não é para se entender, né? E aí Deus nos encoraja a não entender, mas sobretudo o quê? Obedecer. A grande obediência dos grandes homens de Deus como Abraão saiu sem saber para onde ia. O problema é que a gente quer ser racional, e com Deus muitas vezes não se trabalha com racionalidade. Deus quebra os parâmetros da razão, da racionalidade. Deus, vamos supor, usa Moisés, um homem com a língua pesada, para tocar no mar com a vara e abrir o mar vermelho. Isso é uma coisa que não acredito. Eu acredito muito mais que Deus é capaz de fazer, porque Deus do nada fez tudo. Amém? Aí encoraje. Tu quer encorajar juntamente com a irmã Marlene, com a irmã Nalva, dizendo a vocês, Deus está no comando. Nada do que Ele haverá de fazer na minha e na tua vida haverá de ser frustrados. Irmã Nalva. E ele prossegue, né? O pastor disse, eu era e nenhum há. Antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Quem se levantará contra Deus? Porque Deus, nós já aprendemos que Deus, ele não tem inimigo. Então, a ação de Deus é plena, ele é único. Agindo ele, quem estiver nas mãos dele, ninguém pode livrar. Então, glórias sejam dadas a Deus pelo seu maravilhoso poder. Porque em Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Deus a qual nós estamos te apresentando aqui nesta manhã é o Deus Todo-Poderoso, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar ou nós podermos pedir. Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para realizar, estar nas mãos do Senhor o seu poder. Então, o poder é tão somente, unicamente de Deus. E Ele diz,
não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? E muitas vezes a gente acha que pode impedir o agir de Deus em nossas vidas. Nos enganamos, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, como o pastor aqui bem o disse. Ele é o grande eu sou. Então, se Ele é infinitamente poderoso, muito mais, para fazer muito mais do que pedimos ou que pensamos, e se Ele diz em sua maravilhosa palavra, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, não se iluda. O agir de Deus é soberano sobre a vida daqueles da sua criação. Então não se iluda, o agir de Deus é soberano sobre a vida da sua criação. Amém? Agora, interessante, antes de Marlene prosseguir, Manoel, eu queria assim, diante da soberania de Deus, desse agir, não se resta dúvida que Ele é soberano. Nós vamos pegar o exemplo de Jonas. Jonas foi mando pelo agir de Deus soberano, mas ele desobedeceu esse agir. E o que acontece? Quando eu desobedeço esse agir, eu pago o preço. E o que eu quero dizer aqui a você, Deus ele quer fazer, mas Ele dá uma certa liberdade ao ser humano, de olha, vá por aqui, senão eu quero ir por aqui, Ele deixa você ir pelo oposto. Só que se responsabilize pelo preço. Agora, no final, você não vai chegar onde você designou. E até muitas vezes vai chegar onde Deus perto, quem está ao redor, quem está em volta também sofre as consequências. Como, vamos supor, é um casamento de desobediência, vamos supor, Deus deixa bem claro, julgo desigual, o cara casa, aí paga o preço ele, a família. Exato. Entendeu? Como a senhora deixou bem claro, a narrativa deixou bem claro que ele entrou no barco e o barco estava perecendo por uma desobediência. Mas assim, o que eu quero dizer de fato é que as pessoas entenda que Deus é soberano, mas Ele na soberania, Ele responsabiliza eu e você pelas minhas ações. Agora, eu não vou ser, na verdade, achar que a minha vontade vai prevalecer frente à vontade de Deus. Amém? Verdade. A vontade de Deus há de prevalecer em toda e em qualquer situação. Com Marlene, em nome de Jesus. Acaba sendo como Deus quis, né? A gente tem que acabar. Sempre. A gente quer fazer da nossa forma, mas veja o que aconteceu com Jonas, teve que fazer a vontade de Deus. Quer dizer, a gente passa por várias circunstâncias e só queria deixar aqui bem rapidinho no meio dos versículos do capítulo 2 de 1 Samuel, que eu acho muito bom, a partir do verso 3, quando ela diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e deixa o mundo bom, exalta o necessitado. Ou seja, Deus faz todas as coisas. Tudo está no controle dele. Ele não pega o controle nada. Nós perdemos muitas vezes o controle, por isso que nos desesperamos. Mas confie no Senhor, porque é Ele que tem o controle da situação, Ele que faz todas as coisas. Amém. Glória a Deus. É Ele que de fato que faz. Amém. No princípio, Jó não entendeu, né? Ele ainda tentou questionar Deus, mas no final ele reconhece e faz a sua confissão. Por isso que ele põe a mão na boca com a narrativa. Que não seja, mas isso depois de todo o processo que ele passou, né? É necessário Jó passar por tudo isso para ver, antes de tudo, o aperfeiçoamento espiritual e aí, por fim, a sua restauração. Agora você vê que Deus, na verdade, faz coisas na nossa vida que a gente não entende de fato, né? E aí eu quero encerrar por fim com Lucas capítulo 1, verso 7. Para você, meu irmão em Cristo, que está aí dizendo: olha Deus, como está a minha vida, como está a minha situação, uma situação de impossibilidade, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Grave bem esse verso: nada é impossível para o Senhor. Algo é possível, as coisas podem ser impossíveis para mim, agora para Deus nada é impossível. E aí eu encerro quando Marlene falando acerca dessa questão da relutância do homem, né, em querer a sua própria vontade, como quis o Jonas, porque entenda uma coisa: o homem sempre vai ser vaso e Deus sempre vai ser oleiro. O homem nunca vai ser o eu sou. Por quê? Porque o eu sou é um ser único, que nunca teve começo, nunca teve fim. Todo ser humano que, como eu e você, ele tem um começo, né? Aí assim, as pessoas querem se tornar Deus, né? E a realidade é que assim, nunca serão deuses em hipótese nenhuma, porque Deus só existe um.
Porque ele é o eu sou, o autoexistente. O que trouxe à existência tudo que de fato existe. O único que não existe antes de tudo, de fato, ele, porque ele sempre existiu. Porque o verbo eu sou, né, o pronome com o verbo eu sou significa justamente o verbo ser nos 3 tempos: presente, passado e futuro. Deus não tem tempo, Deus não tem início de existência. Ele sempre era. Deus sempre melhor dizendo, Deus sempre é presente. Amém. Portanto, você, vaso imprestável como eu, como você, se coloque nas mãos do oleiro e diga: Senhor, eu não sei de nada, eu só sei de uma coisa: tu estás no comando de tudo. Tu sempre foi Deus, tu és Deus e sempre será Deus. Amém. Descanse. Amém. Queria que a irmã Nalva, a irmã Marlene fizesse uma breve oração aqui. Amém. Vamos orar para essas pessoas que a gente nem conhece, irmã. Amém. Que está do outro lado ali perguntando: Deus, o que tu queres com minha vida? Né? Mas que Deus faça milagre. Amém. Minha oração hoje ao sair de casa é que Deus alcance através dessa palavra vidas de forma tremenda. Jó também ele concluiu aqui bem bonito no verso 5, quando ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó teve uma experiência linda com o Senhor. Aleluia. Né? Amém. Irmã Nalva, uma rápida oração em nome de Jesus. Meu Senhor e meu Deus, Pai amado, amém. Glorificado mais e mais seja o teu nome, Senhor. Te somos gratos, Senhor, porque o Senhor preparou esse momento, preparou esse amém, banquete, Deus. Senhor, para que aqueles que estão, Senhor, do outro lado possam receber obrigado, de Ti, Pai amado. Clamo pelas Tuas misericórdias sobre a vida de cada amém, ouvinte. Deus. Cada ouvinte que ainda não tem, Senhor, consciência, não tem entendimento, que Tu és soberano, Senhor, que só deve prevalecer os Teus planos e os Teus propósitos na vida de cada um, meu Senhor. Dá ânimo, dá vigor, Senhor. Que cada um ouvinte, Senhor, que ainda não te conhece, amém, Senhor, Deus. Possa te buscar, possa querer verdadeiramente andar em teus caminhos. Jó reconheceu, Senhor, que apesar de ter passado por tão grandes perdas, por tão grandes sofrimentos, Senhor, lá na frente, ele reconheceu a tua soberania, reconheceu que tu és Senhor, amém. Que nós possamos verdadeiramente reconhecer, Pai amado, porque quando nós andamos na tua presença, obedecendo e fazendo a tua vontade, o Senhor é conosco e o Senhor nos dá vitória, assim como fez com o teu servo Jó, Pai amado. Oramos e te agradecemos por cada vida que está triste, por cada vida, Senhor, que está nesse momento sem ânimo, Senhor, de prosseguir. Amém, Deus. Clamamos pelas tuas misericórdias, Espírito Santo do Deus vivo, amém, que vá de encontro àqueles que amém, estão Deus. Desanimados, Senhor, que estão, Senhor, sem esperança. Amém. Nós estamos aqui para dizer que só há um caminho, que é Jesus amém. Cristo. Amém, só Ele pode nos trazer boas novas de salvação, Pai amado. Desperta aqueles que dormem, Senhor. Tira das trevas, Pai amado. Que o Teu Espírito Santo esteja levantando vidas nesse momento para Te servir, para Te adorar, através das ondas desse rádio, Pai amado. Oro por cada irmão, Senhor, por cada irmão que está desanimado na fé, meu Deus. O aviva, Senhor, os levanta amém, em nome Deus. De Jesus. Oro por cada enfermo que está hospitalizado, que está em casa, Senhor, pelas tuas misericórdias, Senhor, que eles sejam não só, Pai amado, curados da doença, Senhor, do corpo, mas principalmente a doença da alma, a doença espiritual, Pai amado. Oramos e te agradecemos, Senhor, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos proporcionou para falar que os teus planos jamais, amém, nunca podem ser frustrados, Pai amado. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Quero também saudar